vocês estão? Hoje eu estou aqui, olha, para contar mais uma história da Bíblia. Vamos lá? Mas antes, eu gostaria de ler com vocês um versículo que tem tudo a ver com a história de hoje. No livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, fala o seguinte: E disse-lhe: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vamos repetir? E disse-lhe: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vamos compreender. Aqui, o próprio Senhor Jesus diz a uma grande multidão que o escuta: Ide e pregai o evangelho. Ide quer dizer vá, siga por todo o mundo e pregai o evangelho. Pregai é falar a respeito de alguma coisa, conversar sobre alguma coisa. E evangelho é a própria Bíblia, a palavra de Deus. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aqui, Jesus Cristo ordena que nós, onde quer que nós formos, nós devemos falar a respeito da Bíblia a todas as pessoas. Essa é uma grande missão dada pelo próprio Jesus. E é por isso mesmo que nós chamamos de missionários todos aqueles que falam da Bíblia em todos os lugares. A gente pode falar para o amiguinho na escola, para os professores, para os vizinhos, para o papai se ainda não conhece, para a mamãe, para os parentes. Isso é fazer missões, falar do amor de Deus para todas as pessoas. Não é lindo? Pois é, e sobre missões que eu vou falar hoje. A história é sobre Jonas, um profeta missionário. Sabe, Jonas já tinha recebido muitas missões de Deus. Ele tinha que ouvir a mensagem de Deus e falar para o seu povo. E aí Deus o convocou para uma nova missão. Jonas precisava ir à capital dos assírios. Era um povo bem malvado, que ficava na cidade de Nínive, bem longe de onde Jonas morava. Era para Jonas ir lá e avisar aquele povo que eles eram muito malvados e estavam afastados do amor de Deus. E se eles não parassem de fazer aquelas coisas, Deus iria destruir a cidade deles. Só que Jonas, crianças, não quis ir para a cidade de Nínive. Ele pegou um barco lá no porto de Jope e ao invés de ir lá para Nínive, ele foi para Tarsis, para o outro lado. Mas sabe por que ele fez isso, crianças? Porque os ninivitas eram muito malvados e ele, no coraçãozinho dele, não estava desejando que aquelas pessoas ouvissem a mensagem de Deus e se consertassem dos seus caminhos para serem poupados. Olha o que Jonas estava fazendo. Jonas não queria que aquelas pessoas recebessem a mensagem de Deus. Que feio. Logo ele, Jonas, um profeta do Senhor que conhecia a Deus, de tanta raiva que ele tinha no coração, ele agora estava desobedecendo a Deus. Ele pegou o barco e foi para Tarsis, fugindo de Deus. Mas vamos pensar, como é que alguém foge de Deus? Deus que criou todas as coisas. É impossível, né, crianças? Pois é, Deus ficou profundamente chateado com Jonas, porque Jonas estava desobedecendo a ordem que Deus deu. Assim como diz lá no livro de Marcos, para que nós todos sejamos missionários, Deus tinha convocado Jonas para ir lá na cidade de Nínive, avisar aquele povo. Só que Jonas não foi, desobedeceu a Deus, Deus ficou chateado com ele. E por isso mesmo, Deus mandou uma grande tempestade que deixou o barco, olha, quase arrebentando. A tripulação ficou implorando aos deuses dele, pedindo socorro. Mas o único Deus poderoso e que poderia resolver aquela situação é o próprio Deus, o nosso Senhor. E o mar obedece somente a Deus. Aquela tempestade só iria parar no comando de Deus. E aí, aquela tripulação ficou sabendo pelo próprio
Jonas que aquilo tudo estava acontecendo por causa dele, porque ele estava fugindo do Deus Todo-Poderoso, desobedecendo, indo para um lugar que não era para ele ir. Então aquela tripulação jogou Jonas no mar. E Jonas, olha, estava afundando, ele ia morrer. A Bíblia nos diz que a consequência do pecado é a morte. Os ninivitas, se eles não se consertassem, a cidade deles iria ser destruída. Jonas, além de ter muita mágoa no coração, ele estava desobedecendo a Deus, ele iria morrer. Mas Deus, todo-poderoso e também muito bondoso, ia dar uma segunda chance para os ninivitas, mandando Jonas avisá-lo. Ele também queria dar uma segunda chance para Jonas. Jonas desobedeceu a Deus, fugiu de Deus, tentou, né? Estava fugindo de Deus, ele já estava lá no fundo do mar, ia morrer afogado, mas Deus mandou um grande peixe para engoli-lo. E aí lá na barriguinha do peixe, ele ficou 3 dias lá, crianças, 3 dias na barriguinha do peixe. Então ele orou a Deus, pediu perdão pela desobediência dele e falou que iria lá em Nínive e iria avisar aquele povo malvado. E aí Deus ordenou o peixe e o peixe vomitou Jonas lá na praia. E aí ele foi para Nínive. Mas sabe, mas ele foi muito chateado. Ele não queria ir. O coraçãozinho dele ainda estava muito duro. Ele não queria que aquelas pessoas se arrependessem de seus pecados. Ele desejava no seu coração que aquelas pessoas morressem. Ai, que triste. Isso é muito triste, sabe, crianças? Porque o próprio Deus, ele ordena que cada um de nós, eu, você, todos nós que conhecemos a Bíblia, falemos do amor de Deus, do que tem na Bíblia para todas as pessoas. E não só para aquelas pessoas que a gente gosta, para todas, para que todas tenham a oportunidade de conhecer o amor de Deus. E Jonas não estava querendo fazer isso. Ele até foi, mas ele foi bem chateado. Isso nos ensina uma grande lição. Nós não podemos escolher para quem dar a mensagem. É da vontade de Deus que todas as pessoas conheçam a Bíblia. Nós falamos a todas as pessoas e Deus se encarrega de cuidar do coraçãozinho dessas pessoas. Não é verdade? E às vezes a gente tem dificuldade de fazer isso. Assim como Jonas. Jonas não estava querendo ir. Às vezes a gente conhece algumas pessoas que são assim malvadas, que não são tão legais, que ficam fazendo coisas feias com a gente. Aí a gente fica achando que elas não vão se arrepender. Isso não depende de nós, não é verdade? Com a história de Jonas, essa primeira parte, a gente entende que a gente deve sim pregar o evangelho a todas as pessoas. E se for difícil, se a gente não estiver conseguindo fazer isso, a gente faz uma oração, a gente pede a Deus para que Deus possa abençoar o nosso coração e nos ajudar a fazer a vontade dele. Vamos aproveitar essa oportunidade de fazer uma oração? Senhor Deus, nosso Pai, obrigada, Deus, por nós conhecermos a Tua palavra, conhecermos o Teu amor. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo o que o Senhor tem feito. Senhor, dá-nos um coração que perdoa, um coração que obedece à Tua vontade e que fala da Tua palavra a todas as pessoas. Senhor, fazei de nós missionários da Tua palavra. Que seja feita, Senhor, a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém, crianças! Olha, a história de Jonas ainda não acabou, mas não se preocupe, eu volto para contar a segunda parte para a gente conhecer toda a história de Jonas. Porque será o que aconteceu? Ele foi lá para Nínive, ele foi chateado, não queria contar para aquelas pessoas. Mas o que será que aconteceu? Será que eles ouviram? Será que eles acreditaram? Será que a cidade foi destruída? Isso a gente vai ficar sabendo no próximo encontro, tá bom? Eu volto, eu prometo. Fiquem com Deus e até a próxima!